Olá, meus amigos web espectadores, sejam bem-vindos para mais um programa Show de Negócios com João Lira. Para aqueles que estavam pensando que o Tocantins não estava para peixe, vocês estão muito enganados. Veja que aula que nós vamos ter hoje com o seu José Coutinho Júnior, mais conhecido como o seu Coutinho, da Hidrobios. Ele que é biólogo com mais de 40 anos nessa praia aí, nesses peixes aí. Seja muito bem-vindo, seu Coutinho. Muito obrigado, agradeço. Seu Coutinho, muita coisa acontecendo e as pessoas acham que eu tenho que comprar alevinos lá fora. Me parece que os alevinos estão a 7 quilômetros aqui da JK. Conta pra gente quais são as novidades nesse setor e o que é que a Hidrobios está fazendo que vai ajudar ainda mais para aquelas pessoas que estão querendo criar peixes nas suas fazendas. Certo. Quando viemos aqui para o estado de Tocantins foi justamente visando a grande possibilidade, a grande trabalho que o estado poderia desenvolver nessa área de piscicultura. Começamos aí integrando aí algumas instituições públicas e também fazendo associações com alguns empresários interessados nessa atividade. O que aconteceu é que nós começamos a observar que um dos grandes gargalos que nós tínhamos aqui seria justamente o fornecimento de sementes ou alevinos, como são chamados os filhotes de peixe. Uhum. O fornecimento de alevinos geralmente vinha de outros estados e a viagem, o transporte sempre fazia com que houvesse grandes mortalidades. Inicialmente começamos a trabalhar junto com alguns empresários em laboratórios de produção de alevinos. Mas chegamos ao ponto de que, vendo que nossos filhos já estavam formados nessa mesma atividade e sempre me seguiram trabalhando na piscicultura comigo, nós tivemos a ideia de fazer uma piscicultura familiar. Compramos uma terra e implantamos um laboratório a pouco mais de 7 quilômetros da capital do estado. E hoje nós estamos produzindo em torno de 3 a 4 milhões de alevinos por ano de espécies nativas amazônicas, espécies, principalmente espécies que se adaptam ao nosso clima e que têm grande valor comercial lá fora, porque são espécies da Amazônia. A Amazônia vende lá fora, né? Então está sendo muito bom. Eu queria, inclusive, abrir um parênteses para a gente tocar nesse assunto. Tem um lado empresarial que busca tentar trazer... Bom, o Tocantins, Palmas, essa nossa região, toda essa nossa região, pela luminosidade, pelo clima, a quantidade de água é o ideal para se produzir peixe. Isso, justamente. Isso é muito certo e muito correto afirmar, justamente. Indiscutível. Existe também uma corrente de empresários que querem trazer peixes que não são nativos, ou seja, peixes que não são da bacia amazônica, os peixes amazônicos como são bem conhecidos. Certo. Isso também é certo, é correto. Correto, isso. E existem empresários que estão tentando buscar trazer para cá, até mesmo por conta de toda uma tecnologia que já vem sendo trabalhada há muitos anos em outras regiões, trazer para cá. Isso é bem verdade. Verdade, né? Sim. Aí nós nos falamos recentemente e o senhor afirmou, esses peixes estão sendo impedidos a produção desses peixes por conta de uma legislação do IBAMA, que proíbe que, de certa forma, peixes de outra bacia venham povoar, porque quer queira, quer não, vai povoar os nossos rios e os nossos lagos com esse tipo de peixe. Certo, isso? Certo. A pergunta que eu quero lhe dizer assim, nós precisamos ter um pouco mais de investimento na área dos peixes amazônicos, mas dizem, segundo o nosso amigo Roberto Sayum, Coca-Cola e peixe amazônico vende na Europa, Estados Unidos, demais. É certo afirmar isso? Correto pelo seguinte, porque nós estamos num estado sui generis em termos de temperatura ideal para espécies amazônicas, volume de água, qualidade de água e tudo mais. Então, não queremos dizer que somos totalmente contra a espécie exótica, né? Porque a espécie exótica, ela traz consigo algumas dificuldades a nível de impacto ambiental. Sim. Por exemplo, nós sabemos que em alguns outros estados onde houve a criação dessas espécies, como principalmente vamos falar da espécie que realmente é utilizada, que é a tilápia. Uhum.
A tilápia, ela é um peixe que reproduz naturalmente, sem precisar subir ao longo dos rios, fazendo a piracema, como é o caso das espécies amazônicas, né? Certo. Então, pelo fato de não ter essa dificuldade de viajar e tudo mais, ela desova e multiplica-se rapidamente no ambiente de água parada, né? Então, ela, além de fazer isso, ela protege os filhotes de uma forma incrível. Ela coloca os filhotes dentro da boca. Os ovos ficam dentro da boca até que nasçam os filhotes e ali ela protege ele intensamente. Em função disso, logo nós temos uma superpopulação de pequenos peixes nessas represas, em lagos, em águas paradas. Isso, então isso é um perigo, né? Apesar de que, hoje em dia, pela tecnologia atual, é feito um trabalho com essa tilápia fazendo o que nós chamamos de criação monossexo, ou seja, a criação de tilápias revertidas sexualmente, transformando fêmeas em macho, através da administração de metiltestosterona, que é um hormônio masculino. E com isso, ela não vai desenvolver a reprodução em cativeiro a nível de 98%, 99%. Mas veja bem, pouca, sai. Mas veja bem, que se considerar milhares de peixes a nível de engorda, 2% é muita coisa. Então, quer dizer, vai sobrar muita fêmea reproduzindo e empesteando, vamos assim dizer, dando uma superpopulação de indivíduos menores naquele ambiente, né? E a população é uma questão de tempo para chegar num número expressivo, né? Expressivo, mas chega. Então, acontece o seguinte, nos nossos lagos, como é o lago aqui do Lajeado, formado pelo hidroelétrico Lajeado, é um lugar propício para a reprodução da tilápia, porque é uma água parada, uma água que tem nutrientes adequados para ela crescer e desenvolver isso. Então, o que acontece? A nossa preocupação, não só minha, como também do Dr. Roberto Sayum, é justamente que essa tilápia venha a se transformar num indivíduo que vai invadir as nossas águas paradas, né? As nossas águas dos nossos lagos. Então, com isso, a gente tem uma certa restrição à utilização dessa espécie exótica no estado de Tocantins. Né? Inicialmente houve uma portaria que aprovou a produção da tilápia editada pelo Estado. Né? Logicamente houve alguns interesses por trás disso, em função da tilápia trazer consigo frigoríficos, fábricas de rações e ter um apoio empresarial muito grande, porque é como o frango das águas. A tilápia hoje a gente pode considerar um frango das águas. Uhum. Então ele veio, mas recentemente nós tivemos aí uma portaria do IBAMA, que é a portaria 145, que impede a introdução de espécies exóticas nos ambientes principalmente nos ambientes de águas amazônicas. E com isso, o IBAMA embargou a execução dessa portaria do Estado. Certo. Por ser, o Estado não pode ser menos restritivo do que o IBAMA, do que uma lei federal. Então, com isso, estava embargado. Agora, pelo que eu soube recentemente, eu não tenho uma informação atual, mas acontece que recentemente soube que um dos projetos de tilapicultura já foram aprovados a nível de licenciamento no Estado e já estão implantando uma estação produtora de alevino de tilápia na região da Fazenda São Paulo, aqui em Brejinho de Nazaré. Né? Uhum. Então essa é a nossa informação mais atualizada. Muito bem. Aí eu pergunto, nós destacamos tanto nessa potencialidade que a Embrapa abre no Tocantins, né? Isso, como forma de ajudar. A Embrapa tem feito um trabalho legal, como é que o senhor vem acompanhando isso? Olha, o trabalho da Embrapa, ela funciona a nível nacional na área de piscicultura. Sim. Mas aqui no estado, a Embrapa está em fase de construção ainda de um centro de produção e treinamento e pesquisa que era no antigo estação produtora de alevino que existia dentro do estado. Essa estação não era uma estação extremamente construída num lugar muito ideal, porque a água dela vem do Ribeirão Água Fria e que traz todo ano aí está trazendo alguns transtornos em relação ao volume de água, né? E até hoje ela não começou a funcionar na área de produção de espécies e nem de pesquisa. Ela está trabalhando mais a nível de palestras, cursos, etc. Né? Mas o que acreditamos é o seguinte, que a Embrapa ela deverá somar muito, principalmente na área de espécie nativa. Né? Uhum. Mas ela tem o seu interesse também na área de espécie exótica, porque no resto do país é o peixe que eles trabalham. É o peixe que eles trabalham, muito bem. Bom,
Podemos contar, então, a 7 quilômetros aí, o senhor está montando toda uma estrutura. Fala para os nossos web espectadores como é que anda a sua estrutura e o que é que nós vamos poder encontrar dentro do seu novo negócio. Bom, esse negócio meu, ele nasceu em 2013, né, através de um financiamento no Banco da Amazônia que fizemos, implantamos um laboratório de multiplicação de espécies. As espécies nativas, elas precisam migrar, às vezes 700, 800 quilômetros, rio acima, para estimular a reproduzir. Dentro do laboratório, através de uma metodologia que chama indução da reprodução, nós, através dessa metodologia, nós conseguimos reproduzir dentro de um espaço fechado, milhares e milhares de alevinos. Hoje nossa produção chega em torno de 3 a 4 milhões de alevinos por temporada de reprodução, que hoje em dia é em torno de 3 a 4 meses apenas no ano. Começa em outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro já está encerrando. Né? É um peixe que a gente estimula ele através da aplicação de uma glândula chamada hipófise, o que vai estimular ele a reproduzir dentro do cativeiro, dentro de tanques. Certo. A gente retira os ovos, esses ovos vão para as incubadeiras e ali nós obtivemos os alevinos. E hoje nós estamos fazendo alevinos selecionados. Nós trabalhamos com o tambaqui melhorado, que seria uma forma de melhoramento no qual a gente retira as espécies maiores, mais propícias a desenvolver, e usamos aquelas espécies como o nosso plantel de matrizes futura. Então hoje nós temos espécies principalmente nativas. Nós trabalhamos com o tambaqui, com o pacu-caranha, com a pirapitinga, que é a caranha do Araguaia Tocantins. Estamos trabalhando agora também com pirarucu, o pintado da Amazônia, né, que é o cruzamento. Hoje nós trabalhamos com o pintado da Amazônia, é o cruzamento entre o caixara e o pintado e um peixe chamado jundiá-tigre. O cruzamento dessas duas espécies produz um exemplar híbrido chamado pintado da Amazônia ou jundiara, que é uma espécie que se acondiciona facilmente a comer ração. Então nós tiramos ele da área de hábito carnívoro agressivo e passamos ele a consumir ração junto com as outras espécies. Com isso ele fica viável a produção dele em cativeiro. E o peixe de couro, como todo mundo sabe, tem menos espinhas e é muito agradável ao paladar para ser consumido por crianças, idosos, sem problema de espinhos na carne intermuscular. Legal, muito bom. Ave Maria, já estou com água na boca. Mas vamos lá. Perguntazinha. Pessoas que estão construindo, no Nordeste nós chamamos de açude, né? Barreiros, fazendo reserva de águas e tudo mais. Por que não ter o seu peixe? Né? Isso. Então, a sua empresa pode ajudar essas pessoas também? O senhor faz esse serviço de consultoria também para pequenos empresários que estão querendo também não produzir os alevinos, que esse já é o seu negócio. Isso. Né? A pessoa compra do senhor para poder montar o seu plantel. Justamente. É isso? Então, a sua empresa, ela pode, possivelmente, o senhor daria essa consultoria para esses empresários que estão iniciando o processo? Nessa área de piscicultura, nós temos algumas variações da atividade. Por exemplo, nós temos a atividade da piscicultura para consumo familiar. Essa atividade de consumo familiar, ela pode ser utilizada em qualquer pequena propriedade rural, onde existe já um represamento para dessedentação animal, onde os animais vão beber água. Todas essas coleções de água poderão ser usadas para fornecimento de alimento a nível familiar e dos seus empregados. Esse é um tipo de piscicultura, chamada piscicultura extensiva. Ela não é uma piscicultura para comercialização. Temos um segundo tipo, que seria a piscicultura semi-intensiva, que já dá para sobrar um pouco para vender para comercialização, além do uso familiar. Certo. Essa piscicultura, ela é interessante porque também pode usar represamentos, mas também são usados tanques construídos em termos dos tanques escavados, né, onde são usados para a produção do peixe. E temos a piscicultura chamada intensiva, que é a piscicultura em tanques escavados. A pessoa tem 10, 12, 15 tanques e de forma progressiva ele vai produzir espécies de peixe de uma forma que possa entregar mês a mês, quinzenalmente ou diariamente o peixe para o consumidor. Esse é o sistema comercial. Nós estamos dando um ênfase maior, a nossa empresa, ao sistema comercial. Porque ao sistema intensivo e ao sistema de consumo familiar, nós temos um órgão como é o caso do Ruraltins, que faz isso de forma de graça para o pequeno produtor. Certo? No nosso caso, nós damos interesse ao produtor a nível comercial.
Produtor comercial, muito Isso. bem. E a pessoa tendo uma boa terra, eu acho que é tranquilamente possível de efetivar um pequeno projeto desse para iniciar. Isso. Né? Muito bem. Hidrobios está lançando também o seu Pesca e Pague. Para a gente finalizar, faça um convite então e diga o que é que nós vamos encontrar no seu Pesca e Pague, que fica a 7 quilômetros da JK. Bom, a nossa produção de alevino, ela tinha um período do ano que nós tínhamos uma certa entre-safra, que seria o período em que nós temos maior disponibilidade de chuvas e os tanques diminuem a água, as represas baixam e com isso nós vendíamos poucos alevinos. Para isso optamos então, sabendo que Palmas, apesar de ter muitos rios piscosos, nós sabemos que tem épocas, por exemplo, do defeso, que agora ficam 4 meses aí sem o pessoal poder pescar, e o pescador ele é viciado em pescaria, ele quer pescar todo o tempo. E aí resolvemos então, aproveitando a beleza cênica que nós temos do nosso projeto, nós estamos lá debaixo onde vai ser, acredito que vai ser o Cristo Redentor de Palmas, né? Nós estamos ao pé do chamado Morro do Chapéu, a 7 quilômetros do centro de Palmas, estrada de chão, mas muito boa. Então nós estamos fazendo ali um lugar aconchegante, com um lago de 1.500 metros quadrados. Atualmente nós temos quase 5 toneladas de peixe lá, de diversas espécies. A pessoa não vai lá para pescar num balde, tirar só um peixe só, não. Ele vai pescar o tambaqui, a matrinchã, o piauaçu, o pirarucu, todas as espécies que tem na Amazônia, ele pode vir naquele anzol naquele momento. Então isso dá outro estímulo para o pescador que quer se divertir. E além disso estamos fazendo lá um pequeno barzinho para vender o peixinho fritinho, assado, para a pessoa que vai lá pescar. Tá? Então nós queremos chamar o pessoal realmente para nos visitar. A partir mais ou menos uns 15 dias estaremos fazendo a inauguração do nosso Pesca e Pague, que vai se chamar Frutos d'Água. Frutos d'Água, muito bem. Estarei me convidando, com certeza estarei lá prestigiando vocês e comendo um peixinho desse muito novinho. Vai ser muito bem-vindo. Gente, para quem achava que Palmas, que o Tocantins não estava para peixe, aí está, seu Coutinho, bela entrevista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E vamos nos encontrar então no seu Pesca e Pague. Vou preparar um peixe especialmente para você. Eu agradeço. Um abraço a todos, fique atento, sempre trazendo muita novidade para você. Show de Negócios com João Lira, toda segunda-feira, nesse mesmo canal. Um abraço a vocês.